Muito bem. O que a gente pode falar? Vamos falar do arregão? Bolsonaro arregão. Cometeu crime, né? Ao vazar dados de um inquérito, segundo a própria Polícia Federal. Hoje ele deveria ter comparecido à PF para dar o seu testemunho lá, para depor, né? Melhor dizendo, não foi. Claro que isso aí é uma estratégia política. Pode baixar um pouquinho para a gente ler a matéria aí, ó. Matéria da Gabi e do Wilson. Em manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, a delegada da Polícia Federal responsável pelo inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos de uma investigação sobre ataque hacker ao sistema do TSE, a Denise Ribeiro, afirma que Jair Bolsonaro cometeu crime. Além de Bolsonaro, o deputado federal Felipe Barros também é alvo da investigação. Segundo ela, os elementos colhidos apontam também para a atuação direta, voluntária e consciente de Felipe Barros Batista de Toledo Ribeiro, de Jair Messias Bolsonaro na prática do crime previsto nos artigos 325, inciso 2, combinado com 327, 2, parágrafo 2 do Código Penal Brasileiro. Vamos lá. Divulgar informações de caráter sigiloso. Considerando que, na condição de funcionários públicos, revelaram conteúdo de inquérito policial que deveria permanecer em segredo até o fim das diligências, tá? Então, pode botar a próxima. O Bolsonaro, então, ignorou o Alexandre de Moraes, ele iria depor nesse inquérito e não compareceu ao depoimento, tá? Não compareceu. Pode pôr lá. A AGU, inclusive, entrou com recurso, foi negado, alegando vazamento da decisão do Moraes, etc. e tal. E o fato é o seguinte: ele não foi à sede, tá? Como mostramos, o Bruno Bianco, que é o advogado-geral da União, tinha chegado lá na PF, isso ali, ó, 2h20, mais ou menos, mais cedo, né? O Bolsonaro chegou a avisar os auxiliares que ele iria ignorar a decisão, tá? Qual é o efeito disso? Coloca lá, por favor, que ele vai recorrer ao plenário para depor presencialmente, para não depor presencialmente na Polícia Federal, tá? E também tem uma matéria, não sei se está aí. Ó, o Bolsonaro ignorou 2 tentativas de Moraes para marcar oitiva, tá? E ele pode ter cometido crime de responsabilidade. Põe essa aí, por favor, que depois a gente vai para a nossa análise. Ó, tá aí. Não, a dos especialistas, Freitas, por favor. Põe na tela. Então, quando está carregando aí, eu vou lendo para vocês aqui, olha. O descumprimento por parte do Jair Bolsonaro, a decisão do Moraes para depor presencialmente a PF, acendeu o alerta para um possível crime de responsabilidade do presidente, segundo especialistas ouvidos aqui pela Gabriela, tá? A Gabriela Coelho, nossa repórter judiciária. O advogado criminalista Leonardo Magalhães Avelar esclarece que é importante ter em vista que Jair Bolsonaro figura como investigado e não como testemunha no inquérito. O depoimento como investigado é um ato de defesa que pode ser efetivado pelo exercício do direito ao silêncio, tendo em vista que a determinação do Supremo para comparecimento, em tese, em caso de descumprimento da referida ordem, seria possível aventar a prática de crime de responsabilidade do presidente em razão da violação do cumprimento das decisões judiciais. O Thiago Turbay, não é Turbano não, o Thiago Turbay, criminalista, lembra que o STF entendeu que não cabe ao presidente, na condição de investigado, usar o direito de prestar depoimento por escrito, tá? Decisão com a qual ele não concorda. Para Turbay, não há crime de responsabilidade. Ele diz não acreditar que o descumprimento dessa decisão desestabiliza os poderes da República. Acho que as garantias devem ser estendidas e ampliadas aos investigados, e não restringidas. O presidente deveria comparecer, atendendo ao comando jurisdicional, aquela decisão que determinou a sua oitiva. O não comparecimento, ao meu entender, não se confunde com o exercício do direito ao silêncio. E se não o fizer de maneira reiterada, poderá haver medida coercitiva que não entendo ser razoável. Qualquer medida de restrição da liberdade só deve ser aplicada se em casos extremos. Por aí vai. Tá? Temos mais 2 especialistas aqui com opiniões diferentes também, nesta mesma linha, para equilibrar o noticiário. E aí eu quero explicar para vocês o seguinte, porque vocês lembram, né, que no 7 de setembro, depois daquela provocação, da tentativa de invasão do Supremo, do Congresso, etc., o Bolsonaro arregou, fez um acordo com o Alexandre de Moraes para não mais atacar o Supremo. Isso foi intermediado pelo Michel Temer, lembram? Então, acabou o armistício, tá? O Bolsonaro já entendeu que precisa voltar ao ataque. Ele faltou, então, a esse depoimento, aconselhado por assessores, abre aspas, a não se submeter ao arbítrio de Alexandre de Moraes. Tá? Isso nas aspas de assessores do próprio Bolsonaro. Não é a primeira vez que isso acontece. No caso sobre a interferência na PF, o presidente cozinhou o Supremo em fogo alto por meses.
tá? A AGU mudou o entendimento no caminho e, por fim, ele foi ouvido no próprio Palácio do Planalto numa audiência sigilosa, acontecida, inclusive, à noite, tá? Agora faz o mesmo jogo de cena. Bolsonaro sabe que, como presidente, pode ser ouvido, sim, por escrito, ou presencialmente, onde queira. Ele é presidente da República, gente, tá? Não é... Não deveria ser, mas é. Ir à PF não é uma opção. Ele também sabe que pode ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. A bola agora está com Moraes, que pode elevar o tom, dizer que o presidente comete crime de responsabilidade ao não cumprir uma ordem judicial, mas o ministro pode também interpretar o não comparecimento como manifestação do presidente de que preferiu ficar em silêncio, a menos que ele peça a remarcação do ato. O objetivo de Bolsonaro é político, claro. Em pleno ano eleitoral, ele sabe que pode perder o apoio imprescindível da sua militância, a que resta, caso demonstre fraqueza. Nas lives recentes, o presidente voltou a atacar seus alvos preferenciais no Supremo, deixando claro que o armistício pactuado após o 7 de setembro, com o apoio de Michel Temer, chegou ao fim. Segundo interlocutores do Planalto, Bolsonaro ironizou a ordem de Moraes, dizendo que só vai à PF no dia em que o Supremo conseguir prender o Alan dos Santos, alvo de um mandato internacional que nunca foi cumprido. Considerado foragido no Brasil, Alan segue sua vida normal nos Estados Unidos, tendo comparecido ao evento recente com a presença de Fábio Faria e dias atrás esteve no velório de Olavo de Carvalho. Apesar do pedido de prisão internacional, Bolsonaro trocou o representante da PF na Interpol e conseguiu estancar o cumprimento do mandato, desmoralizando a decisão do ministro. A pergunta que fica é, e agora, Xandão? Xandão, e agora? Como vai ser?